Bora? Vamos? Pode Bora. começar, então, sem erros. Não precisa olhar pra câmera, tá? Pode sempre. Não, eu nem sei onde tá a câmera. A gente também não. Aqui, Ai, tá. Já tem uns 6 meses que a gente A gente grava não no sabe, centro né? das câmeras. Se for olhar, é aquela ali, tá? É aquela ali. Aquela ali? Aquela ali. Pode Não, começar? você pode, se você for olhar, você tem que virar o microfone aqui e falar assim, ó, pra aquela. Essa nem vai pegar, né? Tá bom. Só vai pegar essa daqui. Salve, rapaziada, ligada no canal Buraco no Asfalto. Tá iniciando mais um vídeo. Estamos aqui com o Felipe. David tá na área, voltou, né? Cabulou a última aula. Acabou as férias, cara. É, fiote. Acabou. Agora o bagulho vai instalar pro seu lado, viu? Está iniciando mais um vídeo. Roda a vinheta e a gente já conta quem está aqui conosco. Fala, rapaziada, seguidores do canal Buraco no Asfalto. Voltamos aí com mais um vídeo, mais um EP especial pra vocês. E Dan, cada vez que passa o negócio tá ficando mais sério, hein? Isso daí na verdade a CSE falou que tava desde o início. Tava? Desde o eu início pensei que tava tava falando sério. isso agora. Eu agora descobri Antes que eu tá pensei ficando que era sério brincadeira. hoje. Então, rapaziada, hoje a gente trouxe 2 convidados especiais pra vocês aí. Corredores, empresários, gente do bem. A gente vai contar um pouquinho a história deles pra vocês aí. Tenho certeza que vocês já conhecem um pouquinho da empresa deles, que tá dentro do mercado de running aí. Mas a gente vai apresentar eles. Quando eles entraram, subiu um cheiro de dólar, cara. E eu falei, que isso? Quando a gente fala de... Hoje a gente tá falando de gente que tem dinheiro, Com cara. certeza. Diferente da gente, né? Diferente Que vive de recebidos, pagos. Boletos. Galera, estamos aqui hoje com a Ju e o Cado, o pessoal da Milk aí. Gente, bem-vindos. Muito obrigado por aceitarem o convite do canal e é um prazer receber vocês aí. A gente sempre começa os EPs aí pedindo para vocês darem um briefing de vocês, se apresentarem um pouquinho. Sejam bem-vindos. Bora, a gente vai inverter tudo hoje. Ah, é? Os homens primeiro. Ó, Ah, é? Ok. Aí sim. Eu antes queria entender essa história de cheiro de dólar e de que agora ficou Não, sério. assim, eu não pergunta muito, só recebe. Recebe, aceita e recebe. É que eu senti um cheiro de dólar, sabe? Assim, ó, não que eu saiba distinguir o cheiro de dólar, né? Mas assim, não, tem um ar diferente. cara, eu tô indo pra Chicago, mas eu fiz o financiamento. O meu não chegou ainda, então é deles mesmo. Brincadeiras à Mas parte, essa coisa de sério, né? É engraçado isso, né? Porque a gente nem é conhecido como tão sérios empresário? assim. Não, como empresário sim. Ah. Mas como tão sérios assim, acho que não. Bom, mas deixa eu me apresentar. Eu sou o Cado, eu tenho 49 anos. Isso que eu estava falando para vocês, né? Da mudança de índice para Boston, né? No ano que vem eu mudo de índice. De categoria. O que não vai mudar nada para mim, porque eu também não vou conseguir. Tá levando padrão que a gente. Não vai mudar nada. Eu sou casado, tenho 2 filhos, sou corredor, sou ciclista. Ih, olha lá. Eu sou Obrigado. muito mais. Não, mas eu sou muito mais corredor do que ciclista. Eu acho que ciclismo dá muito trabalho, né? Eu acho que você fazer um treino. Começando pela bike, que é muito cara. Né? Exato. Hoje você tem que Muito decidir, ou você tem um carro ou você tem uma Ou você tem bicicleta. uma bike, né? Eu tô me metendo a aprender a surfar. Pô, legal. É crise da meia-idade, né? A gente precisa fazer coisa pra parecer mais jovem. Alô, Medina. O seu Laerte também tá nessa aí. O vovô garoto. Cara, o vovô garoto. E aí no mundo dos esportes, eu comecei a correr em 2005, um ano e pouco depois que a Milk abriu. E aí isso acabou levando a Milk para ser o que ela é hoje. Então, a Milk não nasceu com essa característica, mas aí a minha experiência pessoal e a experiência pessoal de todo mundo que foi vivendo na Milk até a entrada da Ju, que foi em 2009, trouxe a gente para o universo que a gente está hoje, que é de uma empresa que conecta pessoas com gente saudável. Conecta marcas e produtos e serviços com gente saudável. Show de bola. Show de bola. Foi sério. A Foi sério. pessoa fala bem. Entendeu? Ó, se a diretoria do canal aí vê os caras falando, já sabe já, né? É capaz Ou a de gente vai ter que... inverter os papéis. vamos contratar o pessoal da Milk pra apresentar. Eu falei que os caras eram sérios, eu não sabia nem o nome deles. Quando eles chegaram aqui. Eu falei pro David, caramba, como que é o nome do pessoal? Ju, vamos lá. Bora lá. Eu sou a Ju Cassino. Eu também sou corredora, maratonista, né? Agora que a gente reciclou a maratona, é bom usar o título bastante. É importante. Sou apaixonada por esportes, assim, em geral.
Me enfio sempre em academia, faço funcionais, pedalo também, mas não como esporte, mas como meio de transporte. Gosto de movimento em geral. E eu também entrei na corrida em 2005, assim como cada, e depois vocês vão entender qual que é a história, onde isso tudo se cruza, mas eu também comecei a correr em 2005, né, mais direitinho, com planilha, essas coisas. E, enfim, e hoje estou na Milk, trabalho na Milk há 10 anos já. 10? Não, Juliana, 2009. A gente Desculpa, gente. Eu sou muito ruim com datas. Aqui só tem corredor, Sabe, não tem professor de matemática. Que bom, eu não sou de exatas. Nem a gente. Eu sou de humanas e eu também sou ruim da memória. Eu tenho HDs externos que eu pergunto para as pessoas. O nosso Windows é XP ainda. Eu sou assim também. Enfim, essa sou eu. Show, Você não é, galera. você é natural de São Paulo? Eu sou. Você tem um sotaque diferente. Tenho? Eu achei. Pô, as pessoas sempre Não, falam que eu arrasto muito o É paulistês. que o nosso sotaque aqui de Osasco é um que pouco nosso diferente sotaque por é de isso. Júpiter. Tipo, o apelido do David é Joe, de outro mundo. Não é porque a gente tem nome estranho que a gente é de outro lugar, né? E você, cara? Não, achei que ela tinha um sotaque diferente, mas voltado ao Nossa, interior. me dizem assim. que eu arrasto muito o paulistano. Paulistês. Não, mas sabe que a Ju tem uma coisa engraçada. A gente atende a Olímpicos já tem uns... Acho que desde 2018, que foi quando a gente começou a atender a Olímpicos. E a galera da Olímpicos é todo mundo do Sul, todo mundo de Porto Alegre. E a Ju, quando ela fica muito tempo com a galera da Olímpicos, e isso acontece bastante, porque a gente faz umas imersões, participa... Às vezes a gente passa uma semana em Porto Alegre, numa imersão de Olímpicos e tal, e quando ela volta meio gaúcha. Quando ela... Não, eu não tô gaúcha. Não, hoje eu não você não falo tá. bar, eu não falo guria. Mas hoje não tá. Mas quando você tá lá, você vai mimetizando a coisa. Você vai Pode ser, virando gente. meio Eu não gaúcho. percebo porque sou eu que tô falando, né? Mas enfim. Rapaziada, vamos antes que eles fujam, né? Vê que a gente não é muito sério. Vamos agradar, né? A Primeiro. gente sempre acaba oferecendo um Olha brindezinho pra só, vocês, tá? Do olha. nosso apoiador Olha que Box na chique. Fazenda, tá? E tem uma florzinha. Se vocês puderem abrir e dar uma Vou abrir, olhadinha aí, claro isso é um que eu vou presentinho abrir. especial pra vocês aí. Agradecimento por vocês terem participado do canal. Ó, que legal. Espero que vocês sejam que nem nós, correm, mas comem. Ah, eu sou. É? Meu Deus. Nossa, que incrível. É uma fajorzinha então pra vocês. É melhor comer agora, porque se eu levar isso pra casa, cara, Não vai durar, né? Não vai Ô, durar um valeu, segundo. galera. Os convidados falam que também chegam e comem no Nossa, carro, porque se chegar em casa... Demais, muito legal, obrigado, Valeu. obrigado. Imagina. Muito bonitinho. Imagina. Sempre dar esse presentinho pra vocês aí, em forma de agradecimento por terem participado aí do nosso Arroba bate-papo. Box na Fazenda. Box na Fazenda. É o nosso apoiador que tá com a gente desde Não, o começo Box do canal. da Fazenda. Da Fazenda. A gente vai Chique. fazer várias, Valeu, a gente vai Box falar da várias Fazenda, vezes. pelo presente. É, isso aí. Arroba Box da Fazenda. É isso Tudo aí. junto. É Box da Fazenda, tá vendo? Ele não foi tão ruim assim. Vamos valorizar Muito o bom. patrocinador. É Vou isso até deixar aí. aqui, ó, É né? isso aí. Pra ficar bonito no vídeo. Galera, mas contem um pouquinho pra gente. Vocês falaram que começaram a correr em 2005, né? Sim. Mas vocês já tinham uma vida ativa com esporte antes de vocês iniciarem com a Milk? Ou isso foi... Como foi esse desenrolar da história aí da Milk, da vida esportiva de vocês? Contem um pouquinho do briefing de cada um aí pra gente conhecer aí como foi Vai a lá, história. Vamos falar com a gaúcha. Fala pra gaúcho paulista. Eu já tinha, não treinava corrida, tá? Mas eu sempre vivia em movimento, ia na academia, pedalava, jogava vôlei, várias David coisas. também ficou muito em movimento, só ficava na rede, né? Em movimento na rede, independente de qual movimento, estava em movimento. E aí, em 2005, eu não trabalhava na Milk, gente. Quem era 2009, Milk era né, só... centro era só o Cado. Eu recebi um convite, uma ligação um dia, assim, me convidando para participar de um projeto, que era de uma marca chamada Balduco. Quase ninguém conhece a Balduco, né? Era um projeto para trabalhar a linha das torradas Balduco. E aí, o projeto era para a gente treinar numa assessoria, que é a Running Fun, e tinha inscrição em prova, treino de corrida, nutricionista, uma série de coisas. E aí eu não entendi nada. Para ser bem sincero, eu falei, vocês estão falando com a pessoa errada.
eu não sou corredora, eu não tô entendendo porque vocês estão me convidando para isso. Não, é isso mesmo. E aí eu falei, fiquei interessado. Falei, mas como é que faz? Tem que treinar no Parque do Ibirapuera às 6h20 da manhã, terças e quintas e sábado na USP. Eu falei, calma. Muita informação, né? Pera. Mas eu falei, vamos lá ver qual que é, né? E aí eu cheguei lá no parque, encontrei a minha turma, né? A gente corria com uma camiseta especial dentro da assessoria. E o Cado fazia parte desse time aí das torradas Balduco. Depois a gente até brinca que a gente foi trocado por uma goiabinha, né? O display de goiabinha. Mas enfim, era um projeto que era para ter duração de 6 meses. Acho que foi tão legal o projeto que durou 2 anos. E aí eu corria ali com essa galera toda, comecei a curtir muito corrida, me apaixonei, comecei a fazer provas, uma série de coisas. E a gente treinava muito juntos. E daí tem a história da Milk, mas fica para uma próxima parte. Vai você, aí conta você sua história com a corrida primeiro. Cara, eu antes da Milk, eu estava sedentário eu parei de fazer atividade física com 15 anos. E a Milk nasceu em 2004, então foi... Em 2004 eu tinha 31, é isso? É isso aí, tinha 31, então eu fiquei 16 anos sem fazer nada. E aí, quando eu ganhei esse treinamento de corrida, foi um negócio, assim, bastante chocante, assim, porque... Você vai ganhar um treinamento de corrida com nutricionista, com inscrição em prova? Eu falo, que prova? Fala sério. Como assim prova? Prova de corrida? Eu falei, não quero participar de prova de corrida. Não, presente de grego, né? Não quero. Não, e a gente tem 2 dessas cortesias, desse projeto, tem 2 vagas desse projeto, então a pessoa que me deu falou assim, vê com a Lu se ela quer ir. Lu, minha esposa. E aí a gente foi. E aí quando a gente foi, tinha uma galera no time, que hoje nós somos amigos de vários até hoje, e a Ju era do time também. E aí a gente se conheceu e a gente ficou amigo. E aí, cara, eu vou falar uma coisa que vocês vão entender pra caramba, porque assim, eu super sedentário, super acima do peso, primeiro treino, a treinadora, vamos fazer um trotinho de 15 minutos para aquecer. Hã? 15 minutos? Eu pensei que era o treino esse, né? Eu achei que essa era a prova. 15 minutos. Aí ela falou, não, corre quando você aguentar. E aí eu corri 3 minutos, quase infartei. Só que eu tinha combinado com a pessoa que deu esse projeto para mim, que nas 10 primeiras aulas eu iria... sem faltar, faça chuva, faça sol, eu ia, porque era o meu compromisso com ela. Cara, e aí, assim, a história do bichinho picar, né? Eu super sedentário, de repente eu comecei a fazer um negócio, eu comecei a me sentir bem, não nas primeiras aulas eu me senti muito mal, mas depois eu comecei a me sentir um pouco melhor, e eu comecei a perceber uma mudança, nessa idade, que a evolução é muito rápida. E pelo fato de eu ter sido sedentário durante muito tempo, a evolução foi muito rápida mesmo. E o fato de eu fazer junto com a minha esposa, dava mais incentivo pra gente ir, pra gente fazer com o nutricionista. Cara, eu perdi 15 quilos em 6 meses. Caraca. E aí, em 3 meses, eu já fiz a primeira prova de 10K, do zero. Então, literalmente do zero. E essa transformação de vida que todo mundo ao meu redor, meus amigos, acompanharam, era uma coisa muito intensa, né? Chamava muita atenção o que estava acontecendo comigo. E, assim, fecha esse corte aqui em 2006, 2007 e traz para hoje, né? 2022. Quando a gente lembra tudo que aconteceu com a gente nessa mudança de vida e o quanto a gente se beneficiou com isso, hoje a gente fica muito feliz de poder trabalhar com, mesmo que seja no universo de comunicação, ajudando as marcas a se conectar com os praticantes de atividade física e muitas vezes trazendo pessoas para viver essa mudança de vida que é fantástica. Uhum. Então é quase como se a gente conseguisse oferecer para outras pessoas o que ofereceram para a gente lá atrás. Saúde, né? Bem-estar. É incrível. Isso é incrível. Então, legal, eu comecei a correr em 2005, conheci a Ju em 2005, aí a gente treinava junto, a gente sempre treinou junto, a gente sempre se deu bem, a gente corre de um jeito parecido, com pace parecido, tudo. E aí a gente fez a primeira maratona em 2008, então o processo evolutivo foi esse. Então eu comecei a correr e aí... 3 anos, então, vocês encararam a maratona. Em 3 anos, Caramba. sim.
Acho que da mesma maneira que as pessoas encaram, Sim, né? Quando elas sim. elas pensam em falar assim, vou fazer a minha primeira maratona. Então, do mesmo jeito que muita gente, a gente estava no final de um treino e aí alguém na assessoria falou assim, vamos fazer uma maratona. E aí a gente fala assim, vamos aí, né? É aquela Quem corre 10, corre 42, né? Não chegava nisso, tinha feito meia. Mas daí a gente foi fazer os 42, a gente fez em Porto Alegre. E, cara, e aí é isso. Então a minha vida mudou muito com a corrida, né? A corrida foi o pontapé inicial, e aí o ciclismo acabou rolando depois, tal. Eu me meto em algumas coisas de esporte no ciclismo, mas eu também curto o ciclismo mais como deslocamento do que como esporte. Já chegou a fazer alguma provinha de duatlon já? Duatlon nunca tenho uma vontade enorme de fazer uma prova de duatlon, mas eu já me meti no Letap. Eu já fui fazer prova grande de ciclismo e eu cheguei à conclusão que correr é mais legal. Porque, nossa senhora... Cansa mais, cara? A gente não pedala, na verdade, mais corre. A gente vai lá, né? Eu fiz duas vezes o Letap. Uma eu fiz o trajeto curto e a outra eu fiz o inteiro, que eu fui desclassificado pelo tempo de corte. Inclusive, o Letap vai acontecer agora, né? Depois de amanhã. Depois de amanhã? Sim, depois de amanhã acontece o Letap. E, cara, sabe qual que é pelo menos pra mim, né? Ela é uma prova que tem 104 quilômetros, mais ou menos, com mais ou menos uns 2.000 e tanto de ganho altimétrico. Então, você tem, no Letap, no trajeto curto, no trajeto grande, você tem uma subida no começo da prova, que é uma subida muito intensa. Cara, é difícil explicar uma subida de bicicleta. Porque na corrida, se você está cansado, você diminui e você anda. No ciclismo, você não descansa. Se você para, você vai pra volta, Se você para, né? você cai, né? Porque ainda mais clipado você tá clipado. ainda. Claro, você não cai, né? Você desclipa e põe o pé no chão. Mas você não quer fazer isso. Então, na subida muito inclinada, você sofre o tempo todo, é um inferno. E aí você tem uma na largada e uma na chegada, né? Que é a subida da Serra Velha e a subida do Pico de Itapeva. E no meio, que eu não fiz porque teve um corte nesse pedaço, tem uma outra subida que é a mais maldita de todas. Então a galera, não sei se vai dar tempo de eles ouvirem antes do Letap, não vai dar, né? Porque vai ter passado. Então, galera, para vocês que fizeram o Letap Machadinho, vocês são meus heróis, viu, cara? Eu subi uma vez esse lugar. Cara, eu fico pensando nisso. Eu tenho a maior vontade de me enfiar no triatlon, só que eu fico pensando, cara, eu não tô dando conta de fazer treino pra maratona. Mas não pode nadar de boia. Então. Pode pôr as boias no braço. E essa ia ser outra dificuldade, porque eu tenho uma dificuldade pra nadar. Eu sei, mas assim, nadar pra não morrer afogado. Mas você tem vontade? Eu tenho. É que, assim, depois que eu entrei no running, a gente acaba convivendo com muita gente que faz triatlon, você precisa ter muito tempo. Ou precisa ter, na verdade não precisa ter muito tempo. Tem muita disciplina, né? Além de disciplina, você precisa saber gerenciar o seu tempo muito bem. Ainda mais quem trabalha, né? Então, você tem que acordar cedo, fazer 180 km de bike, de noite. Insano. Assim, pra mim hoje... Vira só pra mim aqui, ó. Que tá só pegando. arrumar aqui pra você que tá... Eu fiz uma bobagem. Não, ele Não? o microfone tá pra ele. Agora sim. Entendi. Olha lá. Agora sim. Não valeu nada? Valeu. Deixa só minha parte, então. Corta ele. Então, como a gente tava falando... E a questão profissional de vocês, gente? Vocês já trabalhavam ligados à comunicação antes de trabalharem na agência? Sempre foram trabalhando com marketing ou não? Vieram de outro mercado? Como Então, foi isso aí? essa que é a ligação. Eu sempre trabalhei com comunicação e essa época que a gente entrou nesse plano de treinos, a gente corria muito juntos. E eu trabalhava numa outra agência de comunicação, como atendimento também. E o Cado já tinha Milk, ele me contava as histórias da Milk, e eu contava minhas histórias também profissionais para ele durante os treinos, né? Com os treinos longos, dá tempo de contar muita história. E aí, um dia, num desses treinos, ele contou que a Milk ia atender a conta da Nike. Tudo bem, né? Falar nomes todos das marcas. Ótimo, Claro, melhor claro. ainda. Aqui, Melhor ainda. inclusive, se alguma quiser ajudar a gente. Que aí ajuda nos patrocínios, né? Enfim. Mas aí o Cado contou que a Milk ia atender a conta da Nike, que eles estavam procurando uma pessoa para atender essa conta.
E ele queria que fosse uma pessoa que tivesse envolvimento com corrida, para ter legitimidade, falar a língua, que é uma coisa que é muito forte na Milk, né? E aí, que ele me perguntou se eu conhecia alguém. E na hora eu respondi para ele, com esse perfil que você está pedindo, que você está procurando, eu conheço só uma pessoa, eu. E daí ele falou, é mesmo, né? E aí ele falou, só que tá, obviamente eu não vou te entrevistar, você vai lá na Milk, conversa com o Rodrigo Raso, que era sócio da Milk lá na época, vai lá, conversa com o Rodrigo, troca uma ideia e vê o que rola. E aí eu fui lá, troquei uma ideia com o Rodrigo, super rolou, e aí eles me contrataram e lá estou até hoje. E agora ela virou milionária, que nem o Cado. Ó. Eu vou receber. Receba, sim. Receba. Aceita e receba. Receba. Faz isso que deu sorte. E você, cara? Cara, eu sou formado em propaganda também, em publicidade e propaganda. Trabalhei em algumas agências. A minha formação é no marketing direto, né? Então, no mundo de comunicação, você tinha as agências de publicidade e as agências de marketing direto, que eram bichos que andavam em paralelo, assim. O marketing direto sempre foi uma disciplina muito mais focada em, como o próprio nome diz, né? Comunicação dirigida. Então, a gente falava muito de comunicação 1 a 1, né? Envio de mala direta. Diferente da propaganda de TV, que você fala com todo mundo, o marketing direto, você enviava uma correspondência, uma mala direta para casa da pessoa, especificamente para ela. Então, sempre foi uma disciplina que falava muito em mensuração de resultado, em retorno de investimento. A gente sempre dizia que, enquanto a publicidade era muito mais PowerPoint, o marketing direto era muito mais Excel. Né? Com essa coisa muito dado, né? Muito dado, muito número, né? Muito assim. E tanto que a vida toda, na minha formação de marketing direto, eu atendi muitos bancos, muitas seguradoras, muitas empresas da indústria financeira. E quando eu montei a Milk, eu carregava esse DNA disso, de programa de relacionamento, mensuração de resultado, programa de CRM. Então, uma coisa bem, muito mais, cara, quase estatístico, né? Muito mais isso do que o lado das grandes sacadas da publicidade. Não que a gente não tenha grandes sacadas, a gente tem, mas sempre que a gente vai fazer alguma coisa, a gente faz pensando qual que é o objetivo, qual que é o indicador de performance para saber se esse negócio funcionou ou não funcionou, como é que a gente vai mensurar o resultado, como é que a gente vai apresentar o resultado para o nosso cliente, né? Até porque quando você atende banco muito tempo, se você não apresenta resultado, você não renova contrato. Quer dizer, não é se você não apresenta resultado, se você não apresenta resultado positivo, exatamente, você não renova contrato, né? E aí a Milk nasceu com essa característica da gente sempre apresentar todos os resultados de tudo que a gente faz. Então, minha formação é de publicidade e propaganda, mais na área de marketing direto, e aí a coisa do esporte aconteceu, não foi planejado. A gente virar o que a gente virou hoje, cara, assim, se você perguntasse para mim, em 2004, quando a Milk nasceu, ou para mim e para a Ju, quando a Ju já estava em 2009, se a gente sabia o que ia acontecer com a Milk, como é que a Milk ia estar em 2022, não tinha como a gente responder, porque a gente não sabia nem que isso existia. A gente não sabia nem que era possível ter uma empresa que faz o que a gente faz. Você falou que a Milk nasceu em 2004, né? 2004. A gente estava em 2004, o running estava começando a engatinhar aqui no Brasil ou já estava assim, ó, já tava rolando? Em 2004, o que aparecia mais de running era a Corpore, né? Em 2005 ou 2006, nasceu o Circuito Track and Field. Eu acho que foi em 2006 que nasceu o Circuito Track and Field. Foi o primeiro ano Track and Field que era a prova do Vila Lobos. Em 2005, Track and Field. 2006, eu acho que nasceu o Circuito das Estações. Na época, a empresa O2. era a Esfera, né? A O2. Isso, a Esfera, exatamente. Eu entrei nessa época no Running. Então, e aí, que era 2006, que tinha o Circuito das Estações, foi a primeira prova que fez a mandala, né? Que você corria todas as etapas, você tinha a mandala, que era incrível, uma baita sacada. E lá em 2008, foi quando a Esfera... eles se separaram, os sócios, e aí surgiu a Iguana,
que era... Que fazia... Era todo mundo meio junto, né? Porque a O2, pelo que eu me lembro, ela foi... A editora-chefe da O2 era a Eli, que é a responsável pela Iguana junto com o Paulo, né? Que eles são casados. Então, em 2006, o que a gente diz é o seguinte. 2005, 2006, só se falava em corrida. O mercado era menor do que é hoje, mas era o esporte que estava em alta. Se a gente fizer um paralelo, claro, vou caricaturizar aqui, né? Mas assim, é mais ou menos que nem o beach tênis, né? Que há pouco tempo atrás todo mundo só... Ainda se fala muito em beach tênis, né? Mas, sei lá, uns meses atrás... Agora todo mundo... qualquer lugar que você vai tem uma quadra de beach tênis ou de vôlei, né? Exatamente. De beach sports. Mas a corrida teve uma consistência, né? Porque estamos aqui até agora. Não, sim, mas é assim, ó, o vetor de inclinação da corrida naquela época era maior do que o vetor de inclinação hoje. Sério? Sim. Assim, a velocidade de crescimento naquele momento, proporcionalmente, óbvio, né? Era muito mais inclinada do que é hoje. Hoje, continua em crescimento e o mercado é muito maior. Amplo, né? É muito maior. Mas aquele momento só se falava em corrida. E aí, o que aconteceu de engraçado com a gente, né? A gente começou a fazer as primeiras ativações em provas de corrida. E aí, a gente tinha um projeto, que era um programa de relacionamento para um medicamento chamado Tilenol AP, ação prolongada, era um medicamento para dor muscular, concorrente do Flanax, concorrente de Dorflex. Era medicamento para você usar depois que você fez muito esporte e está com dor. Ou que você, enfim, se machucou. E a gente montou um programa de relacionamento com essa coisa de mensuração de resultado, com essa história toda. Cara, e entrou no portfólio da Milk. Portfólio analógico, offline, livrinho, né? E aí, cara, quando a gente ia fazer visita da Milk, a Milk é uma agência que tinha um projeto de esporte. Entre os outros clientes que não tinham nada a ver com esporte. A gente atendia o Yahoo, o Portal, a gente atendia umas outras marcas nada a ver, assim. Nada contra o Yahoo, uma marca legal, tal, mas não era tão divertida, né? E aí, cara, quando a gente ia, levava o livrinho lá para apresentar, cara, a gente mostrava, a gente fez isso pro Yahoo, a gente fez isso pra Unisys, a gente fez isso pra não sei quem, pra não sei quem, pra não sei quem. Na hora que virava a página e entrava no projeto de Tilenol, as marcas olhavam e falavam assim, o prospect, né? Ou seja, a galera que a gente estava em reunião olhava pra gente e falava assim, vocês mexem com corrida de rua? Que irado! A gente quer entrar no mercado de corrida de rua. Cara, e aí surgiam as coisas mais malucas pra gente fazer no mercado de corrida de rua. Eu vou contar uma que é muito engraçada. A Philips chamou a gente para fazer um projeto de ativação em prova de corrida de rua. E era de um depilador elétrico. Lógico, Philips, né? Era um depilador elétrico. Aí a gente fala assim, e eles que chamaram a gente, né? A gente quer fazer uma ativação de depilador elétrico. Aí a gente fala assim, como é que a gente vai fazer isso, né, cara? Como é que a gente vai fazer demonstração de depilador, né, na prova? Isso não vai dar certo, né? E aí, eu me lembro que a gente desenhou... Imagina esses caras. Pra você correr bem, você tem que estar com a canela depilada. Lisa, pra baixar seu pace. Vai machar mais leve. Cara, não, mas era assim... Sabe as tendas de arena? Aí a gente fez uma tenda pra Philips e a gente tinha lá o depilador elétrico. Cara, e a gente fez um processo tipo massagem de prova. Faz uma fila para as pessoas testarem. Não, aí eu pensava assim, não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque chega imagina, lá o Tony Ramos para correr 3 horas para se depilar. Não, mas daí... Faz o cortador de grama para depilar. Não, mas daí eu pensava assim, cara, quem que vai querer... Passou o depilador na minha perna... Não vou querer passar na minha. Exato. Era o pensamento lógico, tipo, né? se passarem o depilador na perna do Dan, eu não passo na minha, mas nem... Não, eu fico só com uma depilada. O cara tá com 23 anos, nunca depilou a perna, é um projeto de Tony Ramos já. Cara, então... Fez fila. Gigante. E aí, o que rolava de muito legal pra gente, né? Essas coisas malucas, né? A gente atendeu os clientes mais inusitados que queriam participar de corrida de rua, porque corrida de rua era muito divertida. Era o que se falava na época. Tipo, hoje alguém querer fazer uma ativação em beach tênis. É muito parecido. Vai rolar. Você vai entrar qualquer coisa. E aí a gente atendeu várias marcas que queriam fazer isso. E aí... Um dia, a Nike bateu na nossa porta, falando assim, a gente ouviu falar de vocês. Fazer que nem a Ju. Vou receber. Meu pai do filho. E aí eles chamaram a gente para participar de uma concorrência de agência de marketing esportivo. E a gente olhou para eles e falou assim, então,
A gente não é agência de marketing esportivo. Nem sei o que faz uma agência de marketing esportivo. A gente tem essa característica de marketing direto, de mensuração de resultado, programa de relacionamento, clusterização de públicos, né? Todos os nomes bonitos, né? Chiques, né? Para você falar, para impressionar a galera. E aí, cara, a gente falou tudo isso e o cara, que é um cara bárbaro, que é amigo nosso até hoje, que era da Nike, o Cristiano Coelho, ele falou assim, pô, que legal, vamos testar um job para ver como é que funciona? Ele, enfim, nem sei se rolou a concorrência, talvez tenha rolado, mas a gente entrou numa outra porta. Vamos testar um job. Aí a gente atendeu a Nike durante 7 anos. Caraca. Pois é. E a gente viveu nesse período de 7 anos, só para fechar essa história, nesse período de 7 anos a gente viveu 2009 a 2016. Tem muita história nesse 2009 para 2016, mas eu acho que o que é muito importante é o fator... que eu acho que aí a gente chega muito no formato que a Milk, talvez seja um pouco do embrião do que a Milk é hoje, a gente entendeu a amplificação da mensagem através de pessoas. Não é que a Nike nos ensinou isso e também não é que nós ensinamos isso para a Nike, mas a gente aprendeu juntos. Uma troca saudável, como é que você né? fazia uma campanha de... um projeto que você precisava contar para as outras pessoas sobre o lançamento de produto ou sobre uma prova de corrida, né, que a gente viveu a época do 600K lá na Nike. Como é que você fazia essa comunicação fazendo as pessoas contarem para as outras pessoas o que estava acontecendo? Numa época que o Instagram estava surgindo. Então, os primeiros eventos que a gente fez de lançamento de produto da Nike, a gente sempre conta essa história, né? A gente mensurava a eficiência do evento pela quantidade de pessoas que iam no evento. Isso era o indicador de performance. A gente falava assim, a gente convidou 300 pessoas e foram 270. Foi um sucesso. E aí teve um ano que a gente fez um evento, teve com uma redução de verba tal, uma redução brutal de verba no ano de 2014, por causa da Copa do Mundo, e a gente fez um evento com, acho que 25 pessoas. Era isso, Ju? Umas 25, 30 pessoas, umas 25 pessoas. Pouca gente e muita repercussão. Só que a gente, nesse momento, a gente falou assim, então a gente vai chamar pessoas que falam com muitas pessoas. E aí a gente conseguiu mensurar o resultado desse evento com 20 e poucas pessoas, com 1/10 da verba do evento do ano passado, e que o impacto foi gigantesco, porque a gente mensurou digitalmente o impacto disso tudo. Eu me alonguei aqui. Vou ficar emendando uma história na outra. Então, assim, teoricamente, você inaugurou uma empresa para fazer todo esse projeto de comunicação, para atender o mercado de publicidade e marketing. E acabou tendo essa virada de chave no meio do percurso aí. Hoje você atende também outras vertentes? Vocês atendem outras vertentes? Ou hoje vocês estão 100% focados na parte esportiva? Como tá hoje isso na Milk? A gente atende outras vertentes desde que seja ligado à parte esportiva. Então, Depilação não mais. depende. Dá pra fazer Não, falando depilação. sério. Super rola. Porque super rolaria se alguém precisasse conectar com a galera que a gente conecta. Então a gente... É que hoje vocês estão mais calçados do que antes, quando foram pegos de surpresa com a questão da Philips, né? Entendi. Mas sim, a gente atende marcas esportivas, mas a gente também tem cliente de água mineral e que se conecta com esporte de outras maneiras. Então, a gente atende. Tem que ter algo ligado ao esporte. Tem que ter ligação com o esporte ou qualidade de vida. Então, a principal função hoje da Milk, com toda essa trajetória de vocês, é ligar as marcas aos potenciais atletas, ou vocês ainda chegam a fazer essa parte de eventos, de ativações? Muito. Fazem ainda também? Muito. A gente pode contar uns divertidos aí. Bom, vamos lá. Mas só para fechar, o entendimento sobre o que a Milk Fê, faz... Bota o Insta aí deles pra gente... O entendimento, só para fechar o que a gente faz, as agências de publicidade, as empresas de comunicação, elas atendem várias marcas. Então, é mais ou menos assim. Por exemplo, a Millennium. Então, vai bater uma agência aqui e vai falar assim, oi, Millennium, tudo bem? Eu posso atender vocês. Cara, não existe, não existe uma agência especializada em transportadora, né? Mas o cara vai chegar aqui e ele vai falar assim, não, eu vou atender vocês. Daí você vai explicar quais são as suas dores, quais são as dores da Millennium, vai explicar todo o cenário para os caras e os caras vão se aprofundar
vão entender o mercado, vão fazer a lição de casa, vão entrar no Google, pesquisar, ver concorrência, ver o que acontece e tal, e aí eles vão te apresentar uma solução. E essa agência provavelmente deve atender o Box da Fazenda. @Box da Fazenda. A gente vai ser mandado embora, velho. Olha, a gente vai ganhar mais bolinho desse jeito. O cara vai trabalhar no nosso lugar, velho. Vai ter jeito. Eu já te falei pra parar de chamar esse pessoal do marketing. Esse pessoal sabe, tem um poder de persuasão. Vou continuar falando assim? Bota o endereço da Milk pra gente receber bolinho. Semana que vem chega bolinho pra Milk. O pessoal do Box acabou a parceria. Vai falar com a Milk. Surgiu um parceiro novo. Então é assim, a agência vai atender várias empresas, vai estudar o público-alvo dessas empresas e vai entregar uma solução de comunicação com competência, sem questionamento sobre isso. Qual é a nossa característica? A gente inverteu um pouco o rolê. O que a gente fez? A gente falou assim, a gente entende bastante desse público-alvo. Esquece os clientes. A gente entende muito desse público-alvo. A gente entende muito o que o praticante de atividade física quer no momento certo. Então, vamos falar da corrida, né? Que hoje a corrida é o principal esporte que a Milk atua. Mas é assim, o que o corredor... Quais são os produtos que o corredor consome? Em que momento ele pensa em comprar? Como é que funciona o treino? O que significa o longão de sábado na USP? O que significa o funil de medalha numa prova? O que significa correr uma maratona? Não é a maratona de São Silvestre. Uma maratona de verdade. O que significa correr uma maratona? Então, a gente entende disso com profundidade. Por quê? Não só porque nós somos essas pessoas, como porque a gente há anos vem pesquisando isso para todos os nossos clientes. Aí a gente fala, legal, a gente entende pra caramba disso. Vamos no mercado e vamos ver quem quer falar com essa galera? Você inverte o processo. Então a gente chega pro mercado e a gente fala assim, não só a gente vai atrás dos clientes, como eles nos procuram falando assim, a gente precisa se conectar com a comunidade corredora. Ou a gente precisa construir uma comunidade dentro do running para nossa empresa. Ou a gente precisa fazer a gestão de redes sociais que se conecta, em função do nosso produto ou do nosso serviço, se conecta com essa galera. E aí a gente... Cara, é um sonho que a gente vive. É legal demais, porque a gente fala o que a gente mais gosta. A gente tem... Vou fazer um parênteses rápido. Brincadeira, meus parentes nunca são rápidos, mas vamos lá. Assim, Os meus estão bem distantes. Nunca é rápido. A gente tem uma reunião, a gente entregou o escritório em junho de 2020, no começo da pandemia, e a gente tá para inaugurar o escritório novo provavelmente daqui a um mês. A gente está na nuvem esse tempo todo, cada um trabalhando de casa. E a gente tem uma reunião na terça e na quinta, das 11 ao meio-dia. Essa reunião a gente chama de cafezinho da Milk, onde a gente chama todo mundo para bater papo, que a gente pode falar sobre qualquer assunto. Não existe... De vez em quando a gente joga um problema de um cliente para a gente discutir, ou a gente tem a primeira reunião do mês tem uma pauta específica, mas o resto... Livre, né? Livre. O nome desse papo é Falando um Bocado. Eles fazem... Quais são os dias que vocês fazem isso? Terças e quintas. É o que a gente faz todos os dias aqui na Milênio. Cafezinho, trocar ideia. Terças e quintas. Mas é isso mesmo, a ideia é essa, que como a gente não está no ambiente físico mais, a gente levou isso para o ambiente Arrumaram online. uma maneira para unir de o pessoal. justamente manter esse cafezinho que vocês têm aqui no ao vivo, a gente colocou no digital. Show. E quando a gente vai conversar, a gente fala sobre o quê? Corrida. O tempo todo. O tempo todo. Tá vendo aí, né, galera que trabalha na Milênio? Vocês ficam chamando a gente de chato, vocês que não correm aí, ó. Tá vendo aí, né? Não é só a gente aí, ó. Entra lá no nosso cafezinho. Eu pode me chamar que... Porra, com certeza. Não, e é muito legal, porque assim, dentro da Milk, desce um pouquinho aqui pra vocês verem. Olha lá. A Lucy trabalha na Milk, é uma corredora... Quanto que é o tempo da Lucy de prova? É uma coisa assim. Não fala pra envergonhar. Cara, não fala pra envergonhar a gente, não. É tipo 10K abaixo de 40. Corre muito, Lúcia. Sabe? Não precisa envergonhar a gente, não, pelo amor de Deus. Isso aí foi a prova que teve no final de semana, a prova do Clube Pinheiros.
Aí a Esse gente EP faz lá, um né? Medal Monday, essa aí foi eu que corri também. Ah lá. Ah, o meninão lá. Ah lá, pose Fez eu sei quanto? 10, fazer. 10K? Fizemos 10. Aí Ah. sim. Mas assim, todo mundo na Milk vive isso. Aí falando de histórias legais e ativações legais, dá uma olhada nessa aqui do meio. Essa aí. Opa, essa aí foi o projeto que teve agora o último, da Mizuno? Agora. Show. Essa rolou agora. Show. Olha lá a Juliana abaixada ali no canto. Volta lá a foto. Foi Amazonas? É. Foi, acompanhei, Ó, legal. a Ju no cantinho ali. E eu tô disfarçado de óculos aqui, ó, em cima. Não, mais pra cá. Mais pra cá, sobe. Olha eu aí, lá. escondido aqui, ó. Camuflado. Conta aí, Ju, desse projeto, que esse projeto é incrível. É incrível. É legal contar que a Mizuno já foi nosso cliente no passado. E aí a Mizuno teve umas mudanças, né? Eles deixaram de trabalhar com a gente. E aí esse ano eles voltaram. Foi muito legal. Então a gente está te chamando de nova temporada. Capítulo Hoje eles 2. estão com vocês de novo. Estão Sim, com a gente de novo. sim. E aí, tinha esse desafio. Eles têm 2 produtos que eles lançaram com uma pegada mais sustentável, que é a... Que é esse, já já veio veio correndo no- no pé, já. Caramba, Dan. Ó, edita esse vídeo direito. Você Se eu for sério? mandado embora, Isso é sério. se contratar um cara pra trabalhar no meu lugar, eu vou lá bater na porta da Milk, já tô avisando. Eu não posso nem Aí tirar o vai ter meu que porque o meu inverter. é um sapatênis. Não, eu vou ficar assim, ó, girando assim, ó, enquanto a gente fala, ó, Ju. Mas, enfim, a gente tinha esse desafio de lançar 2 produtos mais sustentáveis. Esse é um deles, em uma coleção chamada Neo Collection. Eles têm toda uma característica aí de sustentabilidade. Os 2 produtos são branco porque não tem tingimento para economizar água. Tem uma série de itens pensados em sustentabilidade. E daí, para lançar o projeto, nós convidamos um time misturado entre influenciadores, né, criadores Escalados de por conteúdo. vocês. A gente que criou o time. Que nem a Balduco fez com a gente lá Sei, atrás. sei. Ah, A gente era, mas é verdade, a gente era naquela época, era os Vocês eram influenciadores da época, que não tinha Exato, é Instagram. que a gente era influenciador analógico. Offline na Offline. época, né? Era Mas offline, o né? pensamento é o mesmo, né? Só que agora vai pro digital. E aí nós estruturamos esse time, que era um time bem diverso, que juntava criadores de conteúdo, pessoas ligadas à sustentabilidade, atletas. E aí convidamos todo mundo para uma experiência na Amazônia. E aí a experiência, como a gente estava falando de sustentabilidade também, fizemos uma imersão, entramos na trilha. A gente até a tinha só- Tainá foi, né? Quem é a Tainá? A indiazinha do desenho. indiazinha aqui, ó. Não, foi super legal esses 2 indígenas que foram que são de uma comunidade ali que a gente ajudou, Foi levou próximo de trabalhos tribo? para eles. Não foi. É que é uma comunidade aí, não é uma tribo indígena, mas uma comunidade onde eles também moram. E eles que fizeram a largada pra gente, tocaram o instrumento deles Foi da super maneira legal, que eles super criaram. legal. A gente falou como vocês quiserem. E aí no final da corrida, né, nós fizemos uma corrida no meio da floresta, um percurso super legal, assim, que passava no meio da floresta. E aí a medalha, não era uma prova, né? Mas a gente, para ter um presentinho no final, representar essa medalha, foi um colarzinho de semente de açaí feito por eles. Caraca, que sacada, Então a legal. galera chegava e eles colocavam um colarzinho de semente de açaí, aí teve um café da manhã com comidas típicas, enfim. Mas o legal é que a gente colocou todo mundo em contato com a natureza, obviamente não foi só a corrida, teve palestra sobre o tema, né, pra galera sentir mesmo o que Pra que ter é essa a história, imersão, pra ter realmente, a imersão, e não só a corrida, porque esse tênis é um tênis de performance, mas ele tem essa pegada mais sustentável. Então, para as pessoas entenderem as 2 coisas, a gente fez a experiência aí. Agora, eu tô olhando as fotos aí, eu acompanhei esse projeto nas mídias, tô tendo um insight aqui agora. Vocês trabalharam nesse projeto da Olímpicos também, que são das... Porque é meio dessa Sim. pegada também, de levar pra Então, locais... Mas não é. É diferente. Eu vou explicar por que é diferente. A gente trabalha também no projeto da Olímpicos, no Bota Pra Correr, que é um projeto maravilhoso, assim, é dos mais legais que eu já tive a oportunidade de trabalhar. Eu digo, no caso, a Milk, né? O projeto do Bota Pra Correr, que é o BPC,
Ele é um projeto sobre histórias, lugares e pessoas. É para você conhecer lugares, histórias e pessoas correndo. Então, ele faz as provas, e são provas, não é só uma corridinha num treino, é uma prova, em diversos lugares do Brasil. Então, já teve em 2019, antes da pandemia, teve... primeiro foi Jalapão, Pantanal, Alter do Chão. Aí, na pandemia, obviamente, não rolaram as provas e voltou esse ano com Chapada dos Veadeiros. Vai rolar Milagres agora, 22 de outubro, que vai ser incrível. Mas o projeto é diferente. Ele também tem uma pegada sustentável, obviamente, porque nós estamos indo para lugares no meio da natureza, lugares lindos, ninguém quer deixar nenhum rastro ali, né? Então, a gente cuida para o lugar... a gente cuida dessa parte de sustentabilidade, inclusive tem a história dos copinhos para não gerar lixo. Tem sempre um legado no final que é deixado para esses lugares. E esse é o projeto Bota para Correr, é para descobrir o Brasil correndo. Esse projeto do Neo Project, né, para o lançamento desses 2 produtos, ele é um projeto focado em sustentabilidade. As provas do Bota para Correr, por exemplo, desse ano, elas acontecem no asfalto, são provas em lugares lindos, mas é uma prova de corrida. Aqui não, aqui era uma imersão na natureza e que, obviamente, nós estamos falando de um produto de corrida. Então, a gente ligou corrida voltado à trilha também. Tá muito em alta também isso, né? Era uma trilha mais de terra batida, né? Porque o tênis não é um tênis para trilha. Não é um tênis ele de é um trilha, tênis para asfalto, mas obviamente não tem você vai correr na asfalto no Amazônia. meio da Amazônia. Ainda Graças não a Deus. asfaltaram a Amazônia. Ainda não. Então eles têm pegadas diferentes, bem diferentes, eu diria. Mas esse é um projeto legal, né? Quando a gente fala tanto do Neo Project quanto do Bota para Correr, mas especificamente do Neo Project, né? Quando chega o briefing pra gente, né? Então fala assim, a gente tem 2 tênis, né? É o Mizuno Wave Neo Ultra, que é esse aqui que está no meu pé, e o Mizuno Wave Neo Wind, que é um outro tênis. E é isso que é o super legal, né? Então ele é feito com cabedal de PET reciclado, sem tingimento, que aí você não gasta com água. O EVA ele é feito com uma mistura que vai óleo de feijão, óleo de mamona, algumas de fontes renováveis. Tem uma dá quase outra pra comer o tênis, cara. Cara, dá. Talvez não tem seja tão gostoso, alga, mas feijão. Bom que você já passar fome no meio da corrida. E aí tem uma parte que é feita de uma biomassa de alga, um negócio bem maluco, assim. Então, mas o grande barato desse tênis é que ele é um tênis muito sustentável, muito ecologicamente responsável, mas ele também é um tênis de muita performance. Então, por exemplo, eu tô correndo com esse, tô correndo com outros. Cara, minha opinião talvez seja suspeita, porque a gente atende a conta, mas os tênis são espetaculares. É tênis que se vocês botarem no pé, pegarem o Wind, que é um tênis um pouco mais rápido, se botar no pé, vocês vão se surpreender. O tênis é muito, muito legal. E a história da gente desenhar essa estratégia dentro da Amazônia, e acho que isso é um pouco do que a gente entrega, né? A gente fala assim, como é que a gente vai contar essa história? Como é que a gente vai contar a história de um produto sustentável? Cara, as outras marcas têm produtos sustentáveis. A Nike lançou o Pegasus, aquele Pegasus que eu não vou lembrar o nome dele. Lá, né? O Turbo agora. O Turbo, mas ele tem um nome específico. Turbo Né? Nature. Nature. É isso aí. Turbo Nature. Mas como é que a gente vai contar uma história que ela seja... Como é que a gente faz as pessoas viverem uma experiência que elas nunca viveram? Ou seja, você acaba fazendo a imersão Muito? do produto junto à situação na cidade ou no local que vocês fazem essa ativação, né? Não, e aí a gente pensa assim, e também tem uma coisa que é limitante também, que é grana, né? Quanta gente tem de dinheiro para fazer isso? Como é que a gente vai fazer isso e tal? E aí surgiu uma ideia, vamos levar a galera para a natureza, porque vai gerar... Porque a pessoa precisa ter a imersão do que está acontecendo, para ela respirar esse negócio e para ela contar a história do jeito que a gente acha que essa história tem que ser contada, né? Não dirigindo as histórias, mas mostrando um monte de coisas legais para essas pessoas. Na hora que elas chegarem nos canais delas, né? Tava lá o Maico do canal Corredores, tava lá o Edu e a Val do Tênis Certo. Então, na hora que eles forem contar as histórias deles, a gente vai dar um monte de subsídios legais para eles viverem. Sim. Aí você fala assim, natureza. Vamos levar eles aqui em Atibaia. Que Atibaia tem, né? E aí você fala, mas... Mais gente já levou, né? O que tem de impactante, O que tem de diferente nisso? Como é que a gente consegue contar uma história diferente que todo mundo viva uma experiência que nunca viveu?
E aí a gente falou assim, surgiu uma outra ideia, Pantanal. Você fala, não, Pantanal é incrível, a gente já viveu experiências no Pantanal muito bacanas, tal. Novela na Globo, né, falando sobre Pantanal e tudo. A gente falou assim, para onde ninguém foi ainda? Ninguém marca, né? Nenhuma marca esportiva viveu uma experiência assim. Para onde a gente conseguiria... Não estou falando que nunca ninguém foi, mas nunca ninguém... Que a gente lembre, rápido, qual marca que fez uma viagem para a Amazônia? Exato, né? Essa questão de rápido. É. Se fez, não foi impactante ao ponto de você vai lembrar, ter feito, né? e tal, mas como é que a gente faz uma coisa nessa porrada que a gente precisa? E aí você tem um monte de... você tem não só as características do produto, como as características da marca. A Mizuno, ela tem que ressurgir. Todo mundo sabe que a Mizuno perdeu conexão com a corrida, né? A gente não é cego, a gente sabe. Eles entraram com a linha Wave, né? Muitos anos atrás, depois... Mas assim, a Mizuno ela deixou de comunicar, porque os produtos da Mizuno sempre foram legais. Sim. Pro Runner sempre foi uma franquia super interessante. O Sky é um baita tênis. O Rebellion, que foi lançado há pouco tempo, é um baita tênis também. E aí você fala assim, o que a gente precisa? Contar histórias. A gente precisa reconectar com as pessoas de forma emocional. Para as pessoas lembrarem do produto, botarem o produto no pé e se surpreenderem de novo. E aí, quando surge essa ideia de fazer isso, e aí você tem todo um time pensando nisso, a galera da Mizuno topando isso, são pessoas fantásticas, tal, a Ju capitaneando esse projeto como um todo, e, cara, foi um sucesso a experiência. E você fala, é difícil dar errado uma experiência de você levar todo mundo para a Amazônia. Não é difícil dar errado. Pode dar errado e pode dar errado pra caramba. Então tem uma quantidade de detalhes que você tem que pensar nisso para, por exemplo, a gente não se apropriar da Amazônia como se a Amazônia fosse um projeto da Mizuno, né? Para ninguém entender. E não é. Então você tem que pensar, e como é que você conta a história de sustentabilidade de uma forma que seja crível? De uma forma que as pessoas acreditem que o que a gente está fazendo. Aí você leva o gerente de produto para contar essa história, você leva uma pessoa de sustentabilidade para explicar como é que é esse impacto, o que está acontecendo. Cara, é muito Muita detalhe. coisinha, né? Muito detalhe para conseguir ser o sucesso que foi. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que é mais difícil para vocês? Chegar nos clientes hoje? Porque o mercado de running cresceu muito, ainda tomara que continue crescendo por muitos anos. Mas o que foi mais difícil nessa trajetória da Milk? Chegar nessa carteira de clientes que vocês atenderam e atendem até hoje? Ou chegar nessa outra parte, que são os influenciadores, para gerar essa conexão? Como foi esse trabalho de vocês? Nossa, essa pergunta é difícil. O que é mais difícil? Pode falar uma coisa? A gente nunca teve uma pergunta assim. Nunca. Não, a pergunta é animal. Aê, caramba! Animal. Receba em nome do pai do filho. Receba! Primeira pergunta inteligente que a gente Em 6 meses, cara, de podcast foi a primeira Pera aí, pergunta. né, Cessé? Aumento. Não, Eu não teve essa ideia, não. Porque as perguntas que a gente faz é qual que é o seu nome, tá ligado? Você corre! Qual é teu pace? Foi ela Você já quebrou? sair que a gente não Caraca, sabe nem. que Nunca legal. paramos Cessé, pra pensar nisso. assista. Qual o minuto que vai estar nisso aí? Assista o minuto Vai 51. estar mais ou menos 51 minutos. Incrível. Manda aí, Ju. Mas muito bom, assim, a pergunta é boa. Eu acho que os clientes, assim como o Cado falou, eles nos procuram agora. Hoje, as marcas Graças a Deus. nos procuram. Eu acho que o time que a gente monta... Eu acho que o time que a gente monta... E também tem muita gente que nos procura, tá? Quando a gente fala da comunidade. Porque já entenderam que a gente é um hub de conexão ali, então muita gente nos procura. Mas, obviamente, é uma construção e é uma construção, é um relacionamento que precisa ser consistente. Então, quando a gente trabalha, monta um time... E sempre, volto a dizer, é sempre um time muito diverso, porque a gente olha para vários aspectos. Então... desde criadores de conteúdo, pessoas da corrida, a gente olha para a diversidade, a gente olha para a pluralidade, para pegar gente de vários estados e não ficar só focado em São Paulo, Rio de Janeiro. A gente acaba se relacionando com essas pessoas, né? É uma construção, porque a gente não contrata, não chama as pessoas para participar de um projeto, por exemplo, nesse caso aí que a gente está falando. Essas pessoas, quando a gente faz uma ação e a gente convida todo mundo, a gente até monta um grupo do WhatsApp, que todo mundo, mais um grupo que vai durar só o evento. Mas o grupo não acaba. Assim, eu tô com esse grupo até hoje, as pessoas não saem, a gente já falou, gente,
acabou, Quando pode é a sair. próxima, né? O pessoal Não, já mas fica... e isso vai criando um relacionamento e as pessoas vão ficando próximas. Então, eu acho que o que a gente faz de muito legal é isso, é criar relacionamentos com as pessoas e não só contratar para um job específico, assim, sabe? Mas eu acho que tem um... Deixa eu só Eu não colocar sei se alguns foi essa a pontos. pergunta. Não, eu vou Não, colocar foi, uns pontos foi. que são assim. A gente existe, a Milk existe há 18 anos. A gente está nesse mundo em chamar as pessoas para participar, em conectar as marcas com as pessoas que praticam atividade física, há uns 15, mais ou menos, 15, 16. Quando a gente conversa com as pessoas, a gente conversa sobre o que a gente gosta. E o fato da gente gostar faz com que a gente entenda um pouco mais, né? Nós não somos donos da verdade e tal. Tem muita coisa que a gente não entende e acho que um outro grande desafio é quando a gente não entende, a gente assumir que a gente não entende e chamar quem entende para ajudar a gente na cocriação de estratégias e projetos. Igual a gente fez com vocês agora. A gente não entende. Você entendeu? É isso aí. Queremos mais bola. Mas é assim, durante esses muitos anos, uma das coisas que a gente tenta bastante, a gente fala bastante, e quando a gente se relaciona com o time, a gente busca pessoas que são parecidas com a gente, eu vou falar uma coisa que parece boba, mas é assim, a gente tenta ser legal, a gente tenta ser correto, a gente tenta cumprir o que a gente promete, a gente tenta entregar da melhor forma possível, e mesmo quando a gente falha, a gente tem que falar que a gente falhou e tem que pedir desculpa quando a gente falhou. E isso acontece. Esse relacionamento que a gente vai construindo ao longo dos anos, e você pontuou super legal quando você falou os influenciadores num lado e as marcas no outro lado. E a gente usa exatamente esses dois campos. A gente não chama de influenciadores, a gente chama de canais. Porque canal é um canal de conexão com o consumidor final. Qualquer pessoa é um canal. Eu sou um canal, a Ju é um canal, todos nós somos canais, às vezes que impactam poucas pessoas e às vezes que impactam muitas pessoas. Esse processo de construção de relacionamento, como a Ju estava falando, ele é um processo que ele vai acontecendo ao longo do tempo. Então é assim, dá um exemplo real. A Val. A gente conhece a Val desde 2014, provavelmente. 16 que foi exatamente. Desde 2016, quando a gente sugeriu que ela viesse para a Nike e a gente passou a se relacionar com a Val. A gente está falando de uma pessoa que gosta de corrida e que fala uma língua parecida com a gente. Nós nos esforçamos para sermos legais, para sermos bacanas e construir histórias legais, tanto para as marcas quanto para os canais. Ao longo da vida, a gente vai se relacionando com essas pessoas, trazendo coisas muito bacanas de marcas, né? Então, Bota para Correr, por exemplo, é uma coisa fantástica. Quando a gente convida as pessoas, essa é uma outra vantagem do nosso trabalho. Quando a gente convida as pessoas para uma experiência, é muito legal você convidar uma pessoa para viajar para a Amazônia, pelo amor de Deus, né? A pessoa fica feliz com a gente, né? E a gente, obviamente, faz isso com todo carinho, com toda dedicação, enfim. Então, de um lado, as marcas querem se conectar com os canais. Do outro lado, os canais querem se conectar com as marcas. O que a gente faz? A gente conecta. Vocês são elo, né? A gente é um hub. A gente conecta e a gente traduz. Então, muitas vezes os canais eles não sabem exatamente o que a marca precisa no momento que a marca está. A gente sabe, porque a gente está conversando com as marcas o tempo todo. Então, quando a Olímpicos pede pra gente uma coisa, a gente sabe qual é o caminho que a Olímpicos vai seguir. E quando os canais se conectam com a gente, falando assim, eu tenho um projeto que é assim, assim, assim. A gente fala assim, putz, isso não conecta com Olímpicos. Ou a gente fala pra pessoa, putz, se você mexer nisso aqui, e mais nisso aqui, isso aqui tem chance de se conectar com a Olímpicos. E aí a gente consegue fazer isso. Acabou dando direcionamento também pros canais, Então, né? O que a gente vem entendendo ao longo dos anos é que os nossos relacionamentos eles estão ficando cada vez mais fortes.
tanto com os canais quanto com as marcas. Cara, e é uma relação ganha-ganha o tempo todo. Eu acho que a gente conseguiu decifrar o negócio para a gente trabalhar com o que a gente curte muito, com pessoas que a gente curte muito e com produtos que a gente curte muito, que a gente usa todos esses produtos. Cara, não tem nada mais legal, né, do que você atender a Mizuno e você poder correr com um produto da Mizuno, ou você atender a Oakley e usar um óculos da Oakley, ou você atender a Polar e usar um Polar Pacer Pro. Como é que faz pra gente atender a Ferrari e Tá com o currículo no atender a bolso aí? Ferrari e andar de Ferrari? Como é Cara, que... sabe que eu já pensei em atender a Gafisa e a Mercedes uma vez pra isso, né? Tem um cara? apartamento. Box da Fazenda. Box da Fazenda. Box da Fazenda. Cara, mas deixa eu fazer uma pergunta pra Dá vocês. Vocês têm muita dificuldade hoje pra chegar nesses canais? Porque assim, porque essa é a minha pergunta. Às vezes eu vejo que são sempre as mesmas figurinhas que estão nos projetos envolvidas. Isso é uma coisa ruim ou não? É uma coisa que, pô, esse cara realmente ele é bom, então ele tá em todos os, né? Todos os... Essa sim é uma pergunta que a gente responde bastante. Sim, tem muitas pessoas que se repetem por causa da história do relacionamento. A gente cria relacionamentos e eles são importantes, mas sempre tem gente nova. E por que acabam as pessoas vendo sempre os mesmos? Porque são os maiores e são quem vocês veem. Mas tem uma rede enorme. Se a gente abrir aqui aquela foto que a gente está usando como exemplo da Amazônia, vocês não vão conhecer metade. Se eu falar que eu conheço, por que tá vocês longe, souberam da ação que rolou lá? Porque vocês viram os canais que vocês acompanham. Val, Edu, A Val, Ian. Edu, Ian, o Michael. Mas você não conhece a Fê Simon, você não deve conhecer o Janjão, você não conhece a Kelly, você não deve conhecer muita gente, você não deve conhecer a Carrocha, você não deve conhecer a Mica. Muita gente que tá aí, você não deve conhecer. Porque o que salta para vocês são as pessoas mais fortes e relevantes dentro da comunidade. Você precisa... Tem um mix, né? Ter quem... Precisa ter. O cara forte que vai te trazer... O canal mais forte, Não tem né? que ter um mix, tem que ter um milk. Não, mas eu acho que o pensamento é Box esse. da Fazenda. Quando a gente fala time, é uma construção. Por isso que eu falei, é uma construção. Os canais, eles são muito diversos. Então, tem que ter, quando a gente fala, obviamente não tem uma fórmula para isso, né? Mas sim, a gente se relaciona, a gente está lançando um tênis de corrida. A gente precisa falar com os canais que falam sobre tênis de corrida. E aí tem, é uma pegada de sustentabilidade. Tem os canais que falam com sustentabilidade. Tem gente nova da comunidade corredora aí no meio. Tem então, gente local. Tem gente local. Tem 2 pessoas que são aí nesse grupo que são de Manaus. Então, eu acho que é isso. O que mais aparece são os que vocês acompanham, porque vocês são da comunidade Acho que os corredora. grandões aqui são o Ian, o Edu e a Val e o Michael. São os canais maiores aí. Deixa eu perguntar pra vocês, só pro pessoal sentir o peso da Milk. Qual que são os maiores clientes da Milk hoje e quem já foram os maiores clientes que vocês já atenderam? Nossa, cara. O cara vai ficar... Box da Fazenda. O cara vai ficar 3 horas agora Box da falando. Fazenda. Oferecimento Box da Fazenda. Cara, os Não, nossos... porque a Mizuno, cara... Então, sem os nossos comentário. clientes hoje, eles são Olímpicos, Mizuno, Oakley, Columbia, Movement, Strava, Vitality. Esses são os clientes, entre clientes de jobs pontuais. O Strava é um cliente de jobs pontuais. Esses outros 5 que eu falei são clientes de relacionamento. Vitality é um cliente que está começando de novo um relacionamento com a gente. Vitality é um aplicativo para incentivo à atividade física. Eu ganho pra R$20, clientes da Prudential. 20 por semana. É muito legal. Aqui, ó, é Você pega o maravilhoso. quê? Você pega iFood? Sempre iFood. A gente Sempre. é comer da comida. Uma vez por semana eu como na faixa. O cara se bate na esteira pra ganhar 20 conto e comprar um Mas a hambúrguer. ideia é sensacional. E a gente vai mesmo. isso Quando que você dá. tá batendo meta, a gente vai A ideia, lá, ó. semana passada eu fiz meu longo de 34 em Buenos Aires, eu fiquei puto que faltou 50 pra me alcançar a pontuação, 50 pra eu não vou pontos. ganhar meus 20 E é reais. só 300, né? Só 300 Não, por dia? eu já tô Já na tá meta de 700, 750. Não, 750. mas você só, é o máximo de 300 por dia. Sim.
Aí tem dia que eu não... Vitality. Tem dia que não vem Fazer meus pães, propaganda. não, como não? É Meu muito coração legal. quase saiu da garganta. E é verdade, e R$20, gente, mas é é que é animal, muito é legal. animal, é É a gamificação, né? É animal. Então hoje, são esses clientes. Cara, mas eu acho que marcas esportivas a gente atendeu todas. Cara, a gente atendeu a Nike há muito tempo, a gente atendeu a Puma, a gente atendeu a New Balance, a gente atendeu a gente fez um trabalho para Adidas há muitos anos atrás. Saucony, A Brooks. Saucony, a Brooks, a On. Não sei, fala mais aí, pra ver. Você já falou todos Adidas. que eu conhecia. Adidas sim. Under Armour a gente atendeu durante um tempo também, um bom tempo. Não lembro mais. Fila, a gente já fez alguns jobs pra Fila todas, também. então. Praticamente todos. Mas um exemplo, a Nike, ela recentemente lançou o AlphaFly 2, né? E eles fizeram, através do lançamento, eles fizeram o troféu da Nike. Sim, sim. Vocês participam de algo parecido também pra lançar? Porque o da Mizuno foi praticamente um lançamento também, né? Sim, do sim, tênis. E literalmente. vocês participam diretamente através disso? Ou não? Para os nossos clientes? Isso. Sim, muito. Tipo, Então, além de fazer todo o planejamento estratégico do negócio, vocês sempre fazem a imersão igual vocês fizeram na Amazônia, Mizuno, né? a gente fez tudo. A pergunta é se a gente vai na ação ou se a gente participa da criação. Vocês criam. Vocês... Criam e executam. Sim, a gente Sim, faz cria, desde executa. planejamento, estratégia, ativação, criação de evento, Animal. produção É, do tudo, evento. tudo. É tudo. Eu tô imaginando que a gente vive nesse mundo de running offline. Eu vivo offline, porque eu tenho um trabalho e a gente faz isso porque gosta. Sim. Então eu fico pensando em trabalhar. Animal, é legal demais. Velho. É legal Você conhecer demais. a galera que corre, a galera que fala de corrida, que gosta de tênis, que gosta de relógio. Cara, eu vou te contar algumas Cara, coisas só pra você animal, morrer de cara. inveja. Ó, só pra você Ó, morrer de e eu já inveja. vou deixar registrado que a gente tá com Box uma hora. da Fazenda. A gente tá com 1h05 e a gente vai ter que fazer a parte 2, porque. A gente não vai fazer... Não são 3 horas de parte? Não, por mim. Não? Por mim, mas a gente vai ter que fazer a parte 2 que tem assunto demais, Mas é cara. mais bolinho. É, Não, vai. vai se alimentando Cara, e comendo. olha que coisa legal. Então a gente tá lá, sem escritório. Sim, a gente se encontra o time inteiro 2 vezes por semana. Eu e a Ju, a gente fala todo dia, várias vezes. Quantos colaboradores tem a Milk? Hoje nós somos em 14. Caramba. E aí a gente às vezes precisa... a gente tem conversa, a gente fica no WhatsApp... No WhatsApp não, no Meet. Muito tempo durante a semana. Aonde é a reunião de status geral mais longa que a gente fala? Eu e a Ju. No treino. Na USP. No longão da USP. Bom demais. Bom Cara, demais. a gente foi pra... A gente passou uma semana em Porto Alegre. Vai fazer um mês. A gente fez uma imersão com a galera da Olímpicos, os fornecedores da Olímpicos. Foi incrível, foi legal demais. Sobre o planejamento de comunicação e marketing para 2023 e o lançamento dos novos produtos. Eu posso falar o nome dos produtos? Posso, né? Porque Claro. Corre 3, Grafeno 2 e Vento 2, né? E a gente chegou lá no domingo à noite e a gente só saiu de lá na sexta à noite. Todos os dias de manhã, acordava eu, a Ju e mais alguém que tava pra gente ir correr. E aí, enquanto a gente estava correndo, fazia treino lá de 6, 7 quilômetros por dia, mais ou menos, ali perto, a gente ficava falando sobre negócio, corrida, mas não de um jeito de obrigação, porque a gente Que é curte. prazeroso. É natural. Quando a gente vai na USP, olha que louco, a gente vai na USP, a gente vai encontrando todo mundo, né? Então, a gente passa lá no Ademir, assessoria da Olímpicos. Vamos ver o que está acontecendo no Ademir. Aí a gente passa na MPR, vamos ver o que está acontecendo com a Adidas. A gente passa na Ranfan, vamos ver o que está acontecendo com a Track and Field. E a gente vai vendo tudo o que está acontecendo, o que estão nos relógios da USP. A campanha da Olímpicos que estava no relógio da USP. Aí apareceu a fila nos relógios da USP em função da maratona de revezamento que teve. E aí a gente encontra uma pessoa, começa a conversar com essa pessoa e ela conta alguma coisa pra gente, porque a gente tá vivendo aquele ambiente. O marketing não sai de você em nenhum momento.
Não é eu não sei Não, se mas é é um assim, marketing, não é Derlei. na maldade, mas é que assim, você vai... Sabe que eu acho que é porque a gente, como a gente... Bom, a gente trabalha com isso e a gente também cria comunidades. A gente é essa comunidade, a gente está dentro dessa Sim. comunidade. Então, você encontra as pessoas que são os seus amigos ali. Eu não falei Que nem, são as não pessoas falaria que nem você se marketing, mas relaciona a no comunicação. trabalho. A comunicação, ela não... Mas eu acho que é mais do que isso. A gente fala do que a gente Gosta. tem tesão, do que a gente gosta. Cara, eu treino terça e quinta religiosamente no Ibirapuera. Eu moro razoavelmente perto do Ibirapuera. Da minha casa até o Ibirapuera dá 1,5 km mais ou menos. Eu já vou aquecendo e faço meus treinos. Cara, eu encontro muita gente no Ibirapuera. Muita gente. E aí você cruza com as pessoas, daí você engata o trote com as pessoas, quando dá, né? Quando não é aqueles fartlek maldito, quando não são aqueles treinos de tiro maldito. Você engata um treino com essa galera e você fica conversando e aí os caras começam a te contar. Outro dia, meu treino de terça-feira é com o meu treinador, que é o Sidney Togumi. Cara, o cara mais... Eu não sou do universo de trail, mas ele é o cara mais treta de trail do Brasil, o Sidney Togumi. E a gente, invariavelmente, a gente é muito amigo, a gente treina na terça-feira. Tem uma lanchonete no Ibira, chama Sabor Ibira. A gente se encontra ali nessa lanchonete, vai fazer o treino, termina o treino Melhor na parte do lanchonete, treino. e a gente, pós-treino. café, pão de queijo, água, a gente senta ali. Outro dia a gente estava lá, o Togumi faz parte da On Crew, ele é do time da On, e aí chegou o Andrew, que é o diretor, um diretorzão da ON. Não é seu irmão não, né? Não. Ah, tá. E sentou ali com a gente, Infelizmente. o cara da ON. E assim, é uma conversa que não é de negócio, não é nada, tal. E aí a gente começou a conversar, a ON tinha acabado de lançar o Monster, o Cloud Monster. E aí você começa a bater papo com o cara e é muito louco, porque você começa a entender. Cada vez que você conversa com pessoas assim, você entende mais o mercado. E tinha acabado de lançar o Cloud Monster. Aí a brincadeira era, Andrew, você ferrou a ON, né? Porque vocês lançaram o tênis mais legal do que todos os tênis da ON. Vocês nunca mais vão vender nenhum tênis da ON e vocês só vão vender o Cloud Monster. E aí ele virou e falou assim, é verdade, a gente tá com problema mesmo, porque o Cloud Monster tá vendendo pra caramba. E aí você tem essa informação e você fala assim, cara... E ele sabe que a gente atende a Mizuno, que a gente atende a Olímpicos, e ele sabe que eu vou usar essa informação como uma informação de mercado pra gente fazer isso. É no dia a dia. Eu não marquei reunião com o cara. A gente encontra sem querer. Informalmente, você acaba fazendo amigos, futuros clientes, né? E você vai... Encontra a galera, né? Cara, demais, cara. É legal. Sério, demais. Você até já respondeu minha pergunta, mas pra vocês. O quanto começar a treinar e começar a vivenciar o running ajudou vocês no processo da Milk? É meio óbvio o que vocês vão falar, né? Mas... Não é que ajudou. O fato de começar a correr fez o que aconteceu. Não é que ele ajudou a fazer isso, porque ajudar a gente pressupõe que eu estava nesse caminho. Não estava. O fato da gente começar a correr, eu começar a correr, hoje, vou contar uma outra rápida aqui. Todo mundo que trabalha na Milk pratica atividade física. Sem exceção. Como é que faz pra mandar um currículo pra lá, cara? Qual é o e-mail da RH? Corta aí depois. Corta aí depois ele mesmo. Mas acho que é uma boa oportunidade. Fala o caminho de mandar currículo. Anota. A gente sempre Anota aí. Entra no site da curte Milk receber. É sitedamilk.com.br. Ah, que legal, a gente mostra. Uau. O box tá fazendo. Box tá fazendo. Box tá fazendo. Enquanto abre, você já respondeu? Você treina com assessoria também ainda, Ju? Eu treino com a Running Fan até Ah, hoje. até hoje com eles? Desde aquele dia da ligação até hoje, Então, desde quantos anos já? 2005. Caraca. Tô lá, Ela Mário não sabe fazer conta, Sérgio. você vai falar 2005. Nem Quantos eu. anos Desde ela- 2005. Eu sei o que eu respondi Desde 2005. desde 2005. Muitos anos. Vários anos. Felipe, trabalhe na Milk. Clica. Trabalho. Vai, você larga eu te viu? Quando você cai aqui, a busca por novos Milks é uma tarefa constante para nós. Estamos sempre procurando gente que é apaixonada pela prática de esporte. Se você vive o esporte e curte a ideia de se juntar, preenche esse formulário para a gente te conhecer melhor. Assim que surgir um novo desafio, desce Essa um pouquinho. vai parte no a nome gente aí. pode pular, que vocês já conheceram a gente, né? Vai no Sim. nome David. Não, mas daí aí você preenche. É que eu não sei se a gente vai conseguir avançar a tela sem preencher. Mas, aqui a gente já pede... As redes sociais. Pede as redes sociais. A gente pede as redes sociais. Cara, que é uma coisa muito louca, né? Abre o Instagram.
Aí vai mostrar, se for no teu aplicativo do celular, vai mostrar um mosaiquinho lá de 9 fotos. E se for no se desktop... for corredor... Se for no desktop, a mesma coisa. Gente, é Não filtro vai ser contratado. ser praticante de atividade. É filtro posso mesmo. falar uma coisa? mas A gente investigou vocês antes de virem pra cá. É. Antes da gente vir pra cá. E a gente viu que a quantidade de foto nos 2 perfis de vocês é lotada de corrida. Recebe em nome do Pai do Filho. Box tá fazendo. Ó, e aí, isso já mostra se o cara é do rolê ou não é do rolê. Na próxima página, a gente faz umas perguntas do tipo... você não vai conseguir porque você precisa preencher. Bota um no aí. Eu já vi o perfil do David, cadeadinho. Você tem cadeadinho, a gente ama. Eu vou falar, cadeadinho. pra vocês que não estão vendo a cara de trouxa que o Liminha tá atrás da câmera que não corre, eu só tô... Depois a gente vai exemplificar. Então, passou essa página, vai cair numa coisa assim. Você pratica atividade física? Sim, não. Aqui, ó. Bota um sim aí. Com que frequência? Perfeito. Ó, com que frequência? Cara de merda do Liminha, cada vez mais. Ó, 1, 2, 3, 4 vezes Só por joga semana. videogame. Bota aí. Tanto faz, bota qualquer um. Qual esporte você pratica? A pessoa vai ter que escrever o esporte. Você já participou de alguma prova, competição de evento de corrida, ciclismo, crossfit, triatlon, tal. Qual a prova mais interessante? Aqui, a gente consegue conhecer muito a pessoa. Porra, que legal. Pelo seguinte, cara, todo mundo sabe, eu quero trabalhar na Milk, vou botar uma coisa... Eu já vou contar como é que os caras burlam o sistema, né? Mas é assim, a gente recebe, quando a gente fomenta isso, a gente recebe uma quantidade de preenchimento de formulário insana. A gente recebe, tipo, 100 formulários preenchidos, quando a gente faz um post no Instagram, alguma coisa assim. E a gente precisa filtrar. 60 é fake. Não tem muito fake, não. Mas você tem gente que não é tão apaixonado. Tenta se passar por uma coisa que não... E aí, quando você coloca assim, eu pratico 3 vezes ou mais. Qual esporte você pratica? Cara, colocou corrida, triatlon, ciclismo, crossfit, musculação, fortalecimento. Cara, é muito a nossa praia. Se coloca futebol, a gente impacta pouco no futebol. A gente não entende de futebol. Né? Eu não entendo de futebol, a Ju também não curte futebol, então não é muito a nossa praia. Aí você fala assim, você já participou de alguma prova? Sim. Qual prova? Essa resposta é muito importante. Porque de vez em quando a galera solta assim, né? Vou contar uns casos reais, obviamente não vou falar a pessoa, mas que fala assim, night run. Véi, night run é um chute do inferno, cara. Não tô O cara só foi porque precisa acordar cedo, sabe? Olha só, pra não inibir a galera que quer trabalhar na Milk, pode trabalhar se não fizer prova também, tá? Só precisa treinar, não precisa ter prova. Pode treinar, olha a chance. Ainda lá. Olha a chance. Olha a chance de você começar a praticar um esporte, vagabundo. Receba, sim! Você é novo ainda. Mas quando a pessoa responde aqui, ela falando assim, eu fiz a São Silvestre. São Silvestre é uma prova que muita gente fez. Mas se o cara me enfia ali, eu fiz uma SP City, não uma maratona. Eu fiz uma SP City, eu fiz um... Se o cara foi pacer, então... Hein? Nossa, pelo amor de Deus, né? Olha o sorriso do cara. Mas daí o que a gente faz? Preenche esse negócio todo, mais pra frente tem algumas outras perguntas que a gente quer saber... Tem uma outra coisa importante, a gente quer saber o que a pessoa sabe sobre a Milk. E aí, qual que é o truque aqui? Que não é um truque, né? A gente quer chamar a gente pra trabalhar com a gente. Você tá anotando, cara, isso daí? Porque... Tá gravando. Tá gravando. Box da Fazenda. Em qual área você quer atuar? O que você sabe sobre a Milk? O que te motiva a ser membro da nossa equipe? A gente não quer contratar pessoas, chamar para o nosso time, pessoas que não gostem da Milk. Porque a gente fica tão intenso no nosso relacionamento que é muito importante que a pessoa saiba o que a gente faz, ela já conheça um pouco do nosso trabalho, porque a gente é um bicho meio diferente de agência. Então, você não vai ter uma coisa normal que outras agências têm. E aí isso entra tudo numa planilha, né, de Excel, e aí a gente começa a fazer os filtros e a gente... Entendeu tudo isso, leu as respostas, entrou nos perfis de rede social da pessoa, vê que ela tem uma cara assim, um perfil parecido com o nosso. Qual a próxima etapa? Eu chamo para conversar. Face to face, né? Não, aí eu mando um WhatsApp para a pessoa e falo assim, tudo bem, você pode conversar comigo dia tal? E esse processo de, não vou chamar de entrevista, de bate-papo,
É uma coisa que a gente não para nunca. Porque é difícil achar gente assim. A gente acha que é fácil, e não é. Porque você precisa encontrar a pessoa... Ah, outra coisa, tem uma pergunta aqui no meio que é quanto você quer ganhar. Qual que é a tua pretensão salarial? A gente não quer negociar a pretensão salarial. Porque a gente quer que a pessoa... A gente só vai contratar a gente que a gente consiga pagar, obviamente. Mas eu não quero ter que negociar a pretensão salarial, você que é do universo RH. A pessoa pede 20 dinheiros e você tem só 10 dinheiros. E aí a pessoa topa os 10 dinheiros. Cara, passou 3 meses. Vai ficar Todo É. tesão que ela tem pela isso empresa, que ela acha legal, ela vai falar assim, mas eu preciso de 20 dinheiros. Ou até chegar o 20 dinheiros pra ela de algum lugar e ela... mas né? assim, E se a ela gente ir embora. não vai. Então, a gente tenta buscar gente que se encaixe. É quase como... Não é que a gente está procurando aleatoriamente a gente está procurando Mas uma tem um pessoa perfil. que encaixa Você traça um perfil e ela tem que se encaixar dentro daquilo. dentro desse perfil, sim. Cara, Dentro isso desse é muito perfil. interessante a história da Mil, porque eu ligo muito com a história da Millennium. A gente conversou um pouquinho aqui, Sim. né, bastidores, e a gente sempre esbarra na questão do salário, porque é uma questão que as pessoas precisam disso para viver. Mas a Millennium acaba oferecendo outras coisas a mais que fascinam É o salário emocional, né? a que gente pessoa fala. vir trabalhar com a É isso gente. aí. E enquanto vocês vão contando a história da Milk, eu fui ouvindo aqui, meio que fazendo esse É paralelo. isso aí. Porque assim, não basta você querer trabalhar na Milk por causa de dinheiro. Eu acho que quem trabalha na Milk gosta e vive do mundo da corrida ou do esporte. Porque, cara, é aquilo, se você não... A gente fala muito disso, não adianta você fingir que gosta. O cara pode entrar nesse mundo. Tem muita gente que entra. Aqui, na Millennium, nos projetos, passou muita gente pelo projeto. E eu converso muito isso com a nossa diretora. Eu falo assim, Selma, não adianta a gente forçar essa pessoa a ficar. Essa pessoa tem que ficar porque ela gosta de vivenciar esse mundo. E eu tô ligando muito isso às pessoas que trabalham com vocês, que eu imagino que sejam pessoas que realmente vivem a Milk. Quando a gente vai desenhar um projeto para um cliente e a gente chama as pessoas do time numa reunião de brainstorm para a gente pensar qual que vai ser a estratégia, a galera ajuda a desenhar experiências que a gente quer viver. E essa é a coisa diferente. Então, quando a gente vai desenhar um projeto para Polar, quando a gente vai desenhar um projeto para Strava, quando a gente vai desenhar um projeto para Mizuno, para Oakley, para Olímpicos, enfim, para Movement, para todos os clientes, a galera se coloca naquele lugar de falar assim, cara, se a experiência fosse assim, ia ser incrível. Questão do pertencimento do projeto, né? Lugar de fala, Aham. né? É isso. A gente sempre constrói o evento que a Animal. gente gostaria de participar. Animal. Essa que é a história. Então é muito legal. Animal. É Parabéns, muito legal. galera. É muito legal. Eu conhecia pouco da Milk, assim, lógico, conhecia vocês. Mas, cara, parabéns. Infelizmente, a gente vai ter que, né? 1h20, a conversa tá... Louco, passou rápido. A gente vai ter que marcar, já tô deixando aqui com vocês. Qual que tá fazendo? Milênio Transportes. faz- Milênio Transportes. Nem que for lá no escritório de vocês, a gente faz questão de conhecer, tá? E fazer uma matéria lá pra gente... A gente faz questão de receber vocês lá. Tá, No gente? próximo, no Vamos, escritório. vamos. A gente Ele faz vai lá. ele vai abrir... A gente Cara, faz uma matéria lá. A gente deve fazer a combinar. inauguração no... Milênio Transportes. Balões, Milênio balões. Transportes. Balões. A gente deve fazer a inauguração na primeira semana de novembro. Deve Nos acontecer. convidem que iremos, com o maior prazer. Boa. A gente faz um Convidaremos. vídeo lá, a gente faz... legal, marcar, legal. Vamos marcar essa... Porque a conversa foi legal. Tinha muita coisa pra falar com vocês ainda que a gente não falou. fica marcando mas uma parte vamos, dois. Tem vamos. muita história pra Vamos, contar. vamos. De antemão, agradecer vocês A por gente que vir. agradece. Não é todo E mundo... agradece também... A Box Box da da Fazenda. Fazenda. Não é todo mundo que aceita cruzar a fronteira pra vir pra Osasco gravar com a gente, porque a gente sabe que não é tão perto pra todo mundo que fica em E São nem Paulo. tão seguro também. Tem que ter seguro de carro, hein, legal? Mas, gente, Cado, Ju, obrigado. Prazerzão, agradece. prazerzão A gente conhecer agradece. vocês. Já tô apaixonado pela história de vocês, muito legal. Sucesso, que a corrida continue crescendo, que vá continuar crescendo muito, que eu tenho certeza que em poucos anos, se a gente não passar o futebol, vai chegar bem perto.
do jeito que a coisa tá indo e sucesso pra E a vocês gente aí. desejar a Milk também nessa nova fase aí, abrindo um escritório, essa questão, que vocês... Se hoje Prosperem, vocês né? têm 14 funcionários, eu quero que vão pra vocês estejam 50. 50, Não, não 80. quero, não. Que eu quero estar dentro desses funcionários também, entendeu? Brincadeira. Se chegar 2 currículos lá desde Eles vão chegar, vão abrir o celular e vai ter. Não aceita não. Mas brincadeiras à parte, que a Milk abranja o que puder, entendeu? Do esporte, eu acho que não só a corrida, mas que vocês consigam abranger, tudo. Como vocês já abrangeram praticamente todas as marcas, que vocês consigam abranger todos os esportes. Continuem aí nessa pegada, porque a gente que é fascinado e vivencia de verdade a corrida, a gente fica feliz de ver empresas que realmente valorizam o esporte, que é um esporte que não só motivam a ser saudável, mas como mudam vidas, como mudaram a de vocês. Então, Muda vidas mesmo. A gente tem esse continuem, objetivo galera. de transformar o mundo num lugar mais feliz e um lugar melhor Com através certeza. do esporte, que é muito legal, né? O esporte muda E vidas. Muda certeza. vidas. Aqui, ó. Só quero agradecer a Yara também, né? Ah, a Yara Yara. fez essa Olha, conexão. aparece aqui, Yara. Vem aqui Yara. dar oi gentileza. vem dar oi pra galera. Não tem problema de atravessar na frente É, da câmera, é. não. Olha lá. Valeu, Yara. Show! Agradecer você, gente. Obrigado. Conto com vocês pra gente marcar esse segundo bate-papo, que a gente tem muita coisa pra conversar ainda. Boa sorte na jornada aí. Contem com a gente porque vocês precisarem. Bora lá. E eu queria dar parabéns pra vocês, porque o canal é muito legal, e agora conhecendo vocês pessoalmente, né? Porque quando a gente vê as conversas que vocês têm com o Dom, falando da Nike, aí você fala assim, o Dom é legal, mas a Nike, pô, atrapalha um pouco a nossa vida, né? Com os nossos clientes. Mas ela é legal também. Não, é legal, ela ensinou a marca muita coisa legal pra é gente. legal, mas Não atrapalha. não pode falar mal. Não tô falando mal. Não, tô falando jamais, só bem. Não, o fato de ela fazer coisas boas e o projeto... Incomoda a gente. Eu encontrei o Dom, isso. na prova do Pinheiros, eu encontrei o Dom. Eu cheguei pra ele e falei assim, posso te falar uma coisa? O que aquele troféu Nike foi legal e o que incomodou a gente, Foi você não legal tem demais. ideia. Cara, você não E tem o Dom ideia. também é um Parabéns. querido, a gente O Dom é um adora ele. querido, é. Foi um É. puta de um projeto, uma puta Puta de uma sacada. projeto, A é, gente legal, fala legal. brincando, porque como a gente tem atende os concorrentes, né? A gente fala, é só um tom de brincadeira, mas a gente adora eles. Mas, parabéns pelo canal. É muito legal. E é muito legal ver que vocês são empolgados também, que também curtem. E a gente precisa cada vez mais de gente assim, de canais assim, que tragam mais gente, conectem mais gente, pra gente convidar canais assim pra experiências incríveis como essa. Opa, aí, Boa. aí, ó. Ficou a dica, hein? Receba, ainda meu pai. Gente, valeu, obrigado. Galera, estamos encerrando mais um EP aí. Esse foi marcante, 1h25. Pena que a gente não pode ficar mais aqui, porque eu sei que vocês depois não assistem o vídeo inteiro, né? Tem isso. Mas a gente se diverte. Com certeza. Mas não esqueçam de seguir a página do Buraco no Asfalto. Entra lá no... Ô, Liminha, bota aí de novo o Insta dos caras aí pra eles seguirem o Insta da Milk lá. Sigam a página deles, bastante conteúdo legal. Postam experiências com as marcas aí. Sigam eles lá, valorizem. Marca que valoriza a corrida, tá dentro do esporte que nem a gente. Vamos seguir lá, segue eles, seguem a gente. Tamo junto, fiquem ligados no canal que ainda vai vir muita coisa legal pra vocês aí. Rapaziada, valeu, parceiro. Valeu. Mais uma Tamo entrega, junto. hein? Valeu. Falou. Próximo a gente tá contratado na Milk. Falou. Olha o que você tá fazendo. Bora que você tá fazendo.